Show de bola, beleza, galera? Vamos dar continuidade na nossa aula de hoje. Então, assim, na nossa última aula a gente viu a respeito dessas permissões, né? As permissões usando os números e as letras. Tá? E vamos falar um pouquinho mais sobre a questão de usuários, claro que agora que a gente já sabe a questão de permissões. Tá? Primeiro ponto, até comentei também na última aula isso aqui, na última aula presencial, eu tenho o PassWD, contém informações de usuários, e o Shadow, que contém informações de senhas de usuário, tá? Então, vamos falar agora de tratamento de usuário e arquivos necessários para o tratamento de usuários. Um deles é o PassWD e o Shadow, que eu vou mostrar já já. Eu tenho também o Group, que mantém informação dos grupos, obviamente, e o GShadow, tá? Que é grupos, é senha para os grupos de usuários, tá? Agora que você sabe tratamento de permissão, usuário, grupo e outros, então vamos agora trabalhar um pouquinho com os usuários, tá? E seus grupos de usuários, ok? Primeiro ponto aí que nós temos que lembrar aí, tô com a tela aberta aqui ainda, ó, é o arquivo, que é muito importante, Nano, que é o editor de texto, né? RTC, PassWD. O arquivo PassWD, que eu falei aqui nos slides, ele está dentro de ETC, tá? Tá aí, ó. Então, se eu abrir o arquivo ETC, eu vou encontrar usuários normais, de sistema e super usuário. No meu caso aqui, eu só tenho super usuário, tá? Já que eu vou explicar coluna por coluna dessa aí. Se eu descer aqui um pouquinho, eu tenho o usuário PH, que é meu usuário que eu estou usando aqui, obviamente, tá? E alguns outros usuários de sistema, tá? NVIDIA aqui da placa, por exemplo, Mini DNA, que eu tenho um servidor DLNA aqui, o Pulse, que é questão de áudio, enfim, tem vários usuários aqui que a gente pode brincar, tá? Continuar aqui, tá. Cada usuário cadastrado fica no ETC barra PassWD, como eu falei. Ele é composto dessa forma aqui, ó. Ok? Aí eu vou mostrar a sintaxe dele pra gente entender, tá? Primeira coluna é usuário. A segunda é senha. A terceira é User ID, identificação de usuário. A quarta é GID, então, identificação de grupo. Nome, tá? E etc. Nome, telefone, para informações pessoais. 2 pontos, diretório do qual ele está, geralmente o barra home. Até perguntaram na sala de aula, professor, dá para mudar de diretório? Dá. E algumas distribuições, por segurança, não colocam no barra home, colocam em outro diretório, tá? Mas é bem comum usar o barra home. E finalmente o shell do qual ele pertence, o terminal do qual ele pertence, tá? O user ID pode ser de 1 até 999 para usuários administradores e de 1000 a 65.000 para usuários normais. Então você pode ter aí mais de 60 mil usuários normais e 998 usuários administradores. É mais do que o suficiente, tá? E o grupo ID pode ser da mesma forma, de 1999, de 1000 a 65.000, tá? Vamos focar agora em tratamento de usuário no sistema, né? Então, administrar o sistema de forma de administrar os usuários. Tá gravando aqui? Tá. As senhas de usuários ficam armazenadas no arquivo etc shadow, conhecido como senhas sombras ou shadow passwords, né? As senhas ficam nele, pois é um arquivo mais seguro do que o arquivo etc passwd. Eu pergunto, o pessoal faz, rapaz, por que não botou dentro do passwd o arquivo de senha logo, né? Porque ele separou por segurança também, tá? Mas eu vou abrir ele aqui, shadow da etc, tá aí. Eu tenho as informações, tá? Se você observa um asterisco aqui, ó, tá vendo que tá asterisco aqui? É porque o root aqui tá com permissão como eu posso falar? Ele tá sem senha, mas ele precisa de senha para poder ser acessado, mais ou menos assim, né? Asterisco ele tá liberadão. E se eu vou pegar meu usuário aqui, ó, no lugar dos 2 pontos aqui, ele tem a senha, propriamente dito, que claro, ela tá criptografada, tá? As senhas ficam nele, ok? Ele também trata as políticas de conta de usuário, como por exemplo, por quantos dias a conta de usuário é válida, quando vai expirar, quando deve ser trocada a senha e alguns outros parâmetros que devem ser alterados na mão usando o comando shag, tá? Ou shag, como você pode falar, ok? Então, essas numerações aqui eu vou mostrar para vocês agora, para a gente entender cada coluna, porque no curso eu explico direitinho para vocês, tá? Mas antes disso, vamos verificar primeiro o comando shag-l usuário, tá? Shag-l, ph, por exemplo, tá?
Ih, ficou grandão aqui no meu caso aqui. Ah, agora ficou melhor. O janeiro aqui. Aqui é a data, tá, gente? Aqui porque minha facecam tá na frente. Deixa eu tirar ela aqui. Tá, pronto. Aqui é a data, tá? Tem uma datazinha aqui desse canto aqui, ó. Ok? Vou colocar minha facecam de volta. Aí. Aí eu tenho aqui, ó. Sem expira, nunca. Meu usuário PH. Chegue. Traço L pra listar o usuário PH, né? Nunca expira. Inativa, nunca. Conta expira, nunca. Número de dias entre a conta. Entre troca de senha, 0. O número de dias que eu troquei a senha, 0. Na verdade, eu sempre uso a minha senha, né? Número máximo que você pode usar a sua senha. Sim, você tem um número máximo, tá? 99.999 dias, tá? Eu não sei quanto é que vai dar isso. Se eu dividir aqui, ó, 99999 dividido por 365 dias, dá 273 anos que sua senha vai ficar armazenada, tá? Nesse caso aqui, é mais do que absurdo. Número de dias de avisos antes da expiração da senha, 7 dias. Então, se você chegar lá 275 anos, lá no Cafundó, e ele vai mandar um aviso antes, 7 dias antes, que você tem que alterar a senha, né? Eu já vi servidores Linux rodando há 30 anos, sem parar. Sem ser desligado. Então, assim, não chegou nem perto da quantidade de dias que se espera, né? Tá, então se você for observar esse 99, esse 7, esse 0 aqui, e eu for abrir o arquivo, o Shadow das senhas, eu vou verificar que tá em tudo quanto é lugar. Assim, ó, aqui, ó. 0, 9999 e 7. Olha que interessante. Porque, obviamente, são as descrições que nós temos no arquivo, tá? E no comando chegue também. Aqui eu coloquei uma tabela de todas as especificações do arquivo PlasWD, tá? Perdão, do arquivo Shadow. Uma tabela super interessante, olha só. A primeira linha, deixa eu deixar aqui do lado aqui, para você entender. Pronto, ó. A primeira linha é usuário, aqui PH, tá? PH, a primeira linha usuário. Deixa eu mostrar a imagem, depois eu pulo para cá. Depois é a senha, que é uma string, é de texto, né? Que é a senha criptografada. Se eu observar uma exclamação ou null, essa conta não possui senha, tá? Se eu observar um asterisco, a conta é desativada, um asteriscozinho. Se eu observar só uma exclamação, a conta é travada, tá? Que é no caso ali, aqui é parecido, né? A conta não possui senha com conta travada, por exemplo. 2 exclamação, a senha nunca foi configurada, tá? Última modificação. Então esse próximo cara aqui, ó, é a última modificação. Número de dias, desde o 1º de janeiro de 1970, no caso, né? Que essa senha foi modificada pela última vez. Tá? Então eu tenho aqui o número de dias, desde 70, que essa senha não foi modificada. Tá? Então, assim, é muito tempo, né? É até estranho dizer isso, né? Desde 1º de janeiro de 1970, quantidade de dias, por exemplo, mas enfim. Aí eu tenho a próxima coluna, que é o mínimo e o máximo. Mínimo de dias antes do usuário possa modificar a senha e o número de dia máximo que eu falei para vocês. O próximo coluna é o aviso, o número de dias antes da validade da senha, que eu falei para vocês que está aqui também, que é o 7. E eu tenho mais 2 campos, ó. Mais 2 campos que não tá aqui, tá? Que é a expiração, é o número indicando 3 tá aqui. Inativo, número de dias da validade da senha. Aí continuando, o número indicado quando a conta será desativada, ele é representado pelo número desde 1º de janeiro de 1970. E eu tenho esse último aqui reservado, tá? Para um uso futuro, tá? Então, assim, essas são as especificações desse arquivo. Do Shadow, no arquivo de senha, né? PH, posso quebrar essa senha? Pode. Só que você vai ter que usar a força bruta, porque ela usa protocolo de criptografia mais específico, tá? Tratamento de usuário. Então, a gente já viu. Vamos aprender mais comandos. Traço L usuário, mostra o usuário, legal. Ó, forçar o usuário a trocar a senha no próximo login. Cuidado a usar esse comando quando você vai testar seu usuário, tá? Cuidado. Para testar isso, vamos usar aqui, ó, user add usuário, que é o comando de adicionar usuário. User add. Eu tenho a especificação do user add com outros detalhes aqui.
Eu traço D, deixa eu melhorar esse comando aqui. O traço B, o user add, espaço traço B. Aí eu coloco o diretório, eu já crio o usuário, já especificando o diretório dele. A gente pode testar isso aí. O traço Dzinho, ó, home dir. O traço D maiúsculo é a questão o padrão, né? O diretório padrão que ele pega, mas é automático. Eu posso usar o tracinho G para definir o grupo. Quando eu crio o usuário, automaticamente já cria um grupo com o mesmo nome. Ah, isso mesmo. Aqui, Ó, eu posso create home. Ele já cria também automático. Se eu usar o tracinho M maiúsculo, ele não cria o diretório home. O traço P, ele coloca a senha automaticamente, mas no caso de troca, eu vou fazer isso já já. Criar um usuário de sistema, tracinho R. O tracinho R maiúsculo, tá? Eu especifico o diretório do root. E aí o tracinho S, o shell. Tudo é feito automaticamente, mas eu tenho várias outras opções aqui. Vamos lá. User add. Eu vou criar um usuário chamado... Deixa eu ver se eu coloquei... Ah, tá, beleza. Vou diminuir aqui também o zoom, né, cara? Tá estranho aqui. Aqui. User add, vou criar o usuário, sei lá, João. João, ok? João, provavelmente dito. Se eu colocar aqui traço P, tá? E dar um enter. Vou botar aqui traço P senha. Não, eu tracinho P maiúsculo, gente. Peraí, deixa eu lembrar. Acho que é traço P na frente. Eu coloquei aqui, cadê? Ah, tá. Eu coloquei, mas não é. Eu confundi. Perdão. Não é o user. Não é o user add. O user add adicionou o usuário normal. Eu passwd. Eu confundi aqui, tá, gente? Passwd. Ok. João. Ok. João não existe. Tracinho P, João. Eu acabei de adicionar João, gente. Ele não criou as paradinhas do João, né? Deixa eu ver se ele já colocou aqui dentro do diretório. Criou. Ah, tá. Criou, mas ele não tá sendo acessado aqui. Ele tá usando o bash. Ok. João. Passwd, traço D. João. Esse seu que o usuário João não existe ainda. Será que é porque ele não logou? Deixa eu lembrar aqui, gente. Galera, é o seguinte. Eu observei aqui. Eu fiz o comando certo lá mostrar pra vocês. Olha só. Tá? O add user. Não, na verdade que tá aqui no slide, ó. O user add, ele adiciona o usuário, mas é um método mais rápido de adicionar usuários. Tá certo. Mas ao invés de usar o user add, eu prefiro que vocês também podem usar um ou outro, né? Add user, tá? Por exemplo, agora sim, se eu add user João, ele vai me perguntar aquilo que eu tava perguntando, que eu fiz as especificações para vocês, né? E o diretório já existe, por exemplo, eu estava testando aqui, vou botar assim 123, 123, tá? Aí ele vai perguntar nome completo, João e Maria, número da sala, residencial, papapá, outro, tá correto? Sim. Agora sim. Se eu usar o comando user add direto, tá? É uma abreviação direta para criar o usuário, tá? Sem fazer as perguntas. Então, se você quiser as perguntas, você vai usar add user. Se não quiser, user add. Eu prefiro que vocês façam add user para ser mais fácil essas perguntas, tá? Embora ele crie todas as condições. Qual é a diferença dos dois? O add user é mais a nível de criar usuário para o sistema graficamente usar, tá? Que é o comum, tá? O user add é como se estivesse criando usuário só para o terminal
só para ser usado via terminal. Aí eu confundi aqui porque é porque no ADD eu uso mais ele em servidores, então eu confundi aqui. Então eu tenho dois caras, vamos lá, ADD User, usado mais em usuários gráficos, tá? E eu tenho o User ADD, usado mais em usuários de terminal, tá? Não, em servidores sem terminal. Pronto, vai ficar melhor. Só para explicar a diferença aí, tá? Ok? Qualquer dúvida, vocês comentam aqui embaixo e já responde também, não tem problema. Se eu for verificar lá, ó, o arquivo etc passwd, lá embaixo, ó, ele realmente criou o João, ó, com todas aquelas perguntas, agora ficou completo, o diretório dele e o bash agora, tá? Se eu criar aqui Maria, com o comando que eu passei para vocês, aqui tá no slide, ó, Maria, por exemplo, ó, tá vendo, ó? E automaticamente eu tava testando mas antes de gravar, né? Ele já cria, para você não vai mostrar nadinha. E se eu for olhar no terminal, ele ah, não, ele não criou ali. Vou criar aqui. Rebeca, sei lá, Rebeca. Por exemplo. Pronto, olha só. Vou verificar aqui no nano aqui, ó. Tá lá Rebeca, tá vendo, ó? O Maria eu tinha deletado. Olha só, ele cria. Só que olha a diferença do terminal dele. É SH. Então ele é mais para usuário servidor sem interface gráfica. Já o João já tá com bash. Tá parecido com o meu usuário aqui, que eu tenho bash também. Eu não tenho interface gráfica. Não que o bash seja para isso, mas é um padrão para interface gráfica, tá? E para remover, o user add João, por exemplo, já existe. User add -d João. Opa, deixa eu botar o nome correto. João. -r, perdão. D de delete não, -r. João. Na verdade, userdel, gente. Userdel. Tá? João entra na fila de correspondência, não encontrado. Vamos dar a prioridade de João, não removendo, beleza. Vou botar aqui Maria também. Eu também instalei. Ah, não existe. Rebeca. Deixa eu desinstalar todos aqui. Rebeca. Pronto. Não encontrou o diretório pessoal, que não criou também, porque obviamente eu expliquei para vocês a diferença de um de outro, né? Vou repetir aqui para a gente não causar confusão. ADD User é mais para usar com interface gráfica. User ADD, mais usado em servidores sem terminal, não, com terminal. Servidores pelo terminal, tá? Melhor informando aqui. Deixa eu copiar isso aqui, ó. Botar assim pra gente explicar melhor, assim vai ficar legal. Pronto, ó. Servidores só com terminal. Agora sim, pronto. Tira o print aí, tá? Aí eu tenho o del user, que é para deletar, e eu tenho o user del também, tá? Olha só, deixa eu sair do terminal aqui. Eu vou para esse outro terminal aqui. User del, ok? E eu tenho também o del user, tá? Para remover dependendo de como você quer fazer. Recomendação: usem o add user ao invés de user add. Nos slides, tá? Está o user add para servidor, tá? Mas enfim, ambos. Se você cometer esse erro de usar um para servidor, você pode ir lá e trocar o usuário. Ao invés de ser bash, você bota, ao invés de ser sh, você bota bash, tá? Travar a senha do usuário. Usermod -l usuário. Então, assim, trava a senha dele. O meu usuário PH aqui tem o usuário tem a senha travada. Adicionar grupos, respectivamente, né? Criar um grupo faculdade, inserir usuários dentro dele, né? Grupo era ADD, né? Remover grupo del. Aí todos vão acompanhar, deletar alguma coisa, grupo del, né? Remover grupo ADD, né? Mudar a senha do usuário e grupo de usuário. Você coloca passwd e o nome do usuário, tá? Por exemplo, vou alterar a senha do usuário PH aqui, ó, passwd PH, tá? Aí ele vai pedir nova senha. E ele troca mesmo, tá, gente? Deixa eu botar aqui, ó. Se você por engano colocar passwd PH igual eu fiz aqui para alterar a senha do meu usuário, simplesmente tecle Enter, tá? Nossa, aí, tá? Tecle Enter várias vezes ou Ctrl C, obviamente, ele cancela para você direto, se você não precisar trocar, tá? Ó.
Ó, se eu errar, na verdade eu tenho que errar várias vezes, exatamente, ó. Senha inalterada. Então você tem que dar enter várias vezes, então, se você usar. Então assim, voltando. PASWD, o nome do usuário, você altera a senha dele, tá? Você não precisa alterar, dê vários enter que ele volta ao normal, né? Cuidado nessa alteração de usuário aí, tá? Se você alterar o seu usuário, a senha do seu usuário esquecer, aí tem outros métodos para você voltar atrás, tá? E alterar o grupo, gpassword faculdade, que é a senha do grupo nesse caso, né? Mostrar identificações do usuário, usa o comando idph, pronto, aí todas as informações direto meu usuário, bem mais rápido, ao invés de acessar etc, passwd, etc, né? Mostrar mais detalhes sobre os usuários, eu uso o Finger, só que o Finger eu acho que não está instalado nessas distribuições atuais, né? Não está instalado, você pode instalar apt install Finger, vou instalar ele aqui, é um comando extra aí já. Pronto, agora sim, Finger ph, pronto. Aí ele mostra as informações, é parecido com o acesso direto que eu mostrei para vocês lá do comando shake, né? Parecido, é a mesma coisa do comando shake praticamente, ó, mas tem outras opções aí também, tá aí. Enfim, é a mesma coisa praticamente. Mostrar informações de login, já falei como é que faz isso na última aula, né? Who, ok? O que o usuário está fazendo? Comando W, vou mostrar para vocês, estou na interface gráfica aí, ó. User lib, estou no terminal 1 específico direitinho, tal, já mostrei também, tá? Arquivo de configurações de usuário, etc adduser.conf. Se a gente for nesse arquivo aqui, ó, adduser, perdão, etc adduser.conf. Ele vai mostrar para vocês aqui, ó, algumas coisas por padrão da hora da instalação. O diretório shell é o /bin/bash. Se você quiser mudar aqui automaticamente, quando você usar o comando adduser, ele vai obedecer o que tá nesse arquivo, tá? Ó, dhome, o diretório home, dentro de /home, o grupo, não cria grupo nesse caso, né? Ó, se grupo home for yes, então ele vai criar diretório do usuário, tá? Dentro do diretório home, ou diretório, na verdade, dentro do diretório que você especificou assim, né? Se você cria diretório... ele vai criar diretórios extras dentro do diretório do usuário, né? Eu gosto dessa opção quando é servidor. Ele cria um diretório extra aqui, ó. É legal. Tá? Do Skeleton, se você quiser criar outros tipos de variável, por exemplo, Skeleton, por exemplo, não vou falar sobre isso, mas são os tipos de variável de ambiente, por exemplo. Deixa quieto aí, não precisa mexer. Só se realmente for necessário. Você pode especificar aqui o início e o fim do user ID, da identificação, mas eu não mexo nisso aqui também. Do grupo do usuário root e do grupo do usuário normal, você pode definir, eu deixo padrão. Né? Grupo para usuário sim, começa com 100, ok. Ele tem aqui a permissão geral do grupo. Se você quiser criar grupo automaticamente criar diretório automaticamente do usuário com uma permissão diferente, é aqui, você especifica. Também não gosto de especificar isso aí, eu gosto de deixar padrão mesmo, normal. Acho que no mais é isso, Então, enfim, esse arquivo que está aqui é mais para você automatizar o processo, tá? Deixar coisas por padrão se você quiser alterar, mas por padrão já está mais que suficiente, né? Para adicionar o usuário em um grupo, simplesmente você bota gpasswd-a, né? Usuário e o grupo secundário, tá? Esse grupo, porque no sistema tem o grupo primário e secundário, né? Geralmente usa o grupo primário. Usermod, -g, grupo, usuário, o grupo que você quer que ele entre e o usuário que quer que entre, ele entra. Eu não estou fazendo esse teste aqui agora, porque obviamente eu vou alterar o meu usuário aqui agora, só tenho ele aqui, né? Quiser remover o usuário do grupo, gpasswd. Ó, dica, o passwd é voltado só para o usuário. O G de grupo é voltado mais para senhas de grupo de usuário, tá? O tracinho D de delete, usuário e o grupo específico que eu quero remover. Mudar o dono do atual arquivo. Essa é interessante, ó. A gente viu lá no /home, lá naquele diretório que a gente estava vendo as permissões na aula. Deixa eu ir lá aqui, permissões. Ó, percebam que quem é o dono desse arquivo aqui, ó, é o root e o grupo do root. Se eu quiser mudar esse grupo, entregar esse arquivo para outro dono, tá? Eu uso o comando show, tá? Show. Aí eu especifico que o grupo que esse arquivo vai ter é o PH.
dois pontos, o usuário PH, os dois pontos, o grupo PH, qual o arquivo? Eu quero o arquivo teste.c. Pronto. ls tracinho L, ele já mudou de dono aqui já. Antes ele tinha o root e agora ele faz parte de outro, ele tem outro dono, né? Embora o root ainda possa visualizar ele ainda, né? Para mudar o dono do grupo, tá? Eu posso usar o change group também, ó, que é o CHGRP, change group, né? Mas eu gosto de usar o show, mas assim, tem outro comando pra gente poder utilizar. Enfim, né? Show, gente. Então é isso, né? Tem a questão da documentação. A documentação eu já até falei pra vocês, né? Eu posso usar o comando main, por exemplo, etc. Mas eu vou deixar isso... deixa eu terminar aqui, né? Não, tem a documentação. Tá, vou finalizar por aqui, para não ficar muito longo. Já tem 25 minutos de vídeo aqui já. Tá? Já na próxima aula eu já vou tratar com vocês o slide 99. Tá? Vou parar por aqui, vou colocar esses slides no grupo, no Classroom lá agora. Juntamente que se você está assistindo essa aula, você está vendo todas as aulas que estão lá, tá? Treine esses comandos, treine as especificações direitinho, tá aí os comandos para você testar e mandar brasa. Aí na próxima aula a gente trata sobre o próximo módulo, que é documentação. Bacana? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí. E é isso, tamo junto. Até a próxima aula, que eu creio, claro, que vai ser presencial. Até mais. Qualquer dúvida, claro, poste aqui embaixo, né?